Paz do Senhor mais uma vez. Vamos tentar aqui ver se eu consigo liberar aqui para a gente ver esse videozinho. Trata-se de Mateus 2, 23. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Pois bem, né? Vocês viram aí o que o vídeo fala. E algumas pessoas gostam de questionar a palavra de Deus. Então, vamos aqui, né? Novo Testamento, livro de Mateus, só para registrar, capítulo 2, versículo 23. Vamos ver se fica bem aí o zoom. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Ok. Vamos pensar aqui da seguinte forma. Mateus, ele sabia o hebraico. O evangelho, as escrituras estavam escritas toda em hebraico. Há uma palavra em hebraico que é chamada netzé. Netzé significa renovo ou rebento, né? Será que algum profeta falou em algum momento na Bíblia em renovo, falou em rebento? Essa palavra também Nazaré, ela vem com um certo tom de desprezo. As pessoas que moravam naquela cidade, que viviam ali, elas eram desprezadas. É como se você morasse em um bairro aqui por exemplo, aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, tem um bairro chamado Felipe Camarão. E as pessoas que moram lá, elas são meio que desprezadas, porque é um bairro que tem violência, é um bairro que tem pobreza. Eu já morei lá, né? Eu senti isso na pele quando eu ia procurar emprego. Você fala, você mora em Camarão, as pessoas olham para mim, né? Já não olham com bons olhos. Jesus, ele passou por isso, ele sentiu. Por isso que eu digo que Jesus, ele passou por todas as situações, por isso que ele disse que venceu o mundo. Ele passa por todas as situações para nos ensinar. Então, o Evangelho de Mateus, quando ele afirma aqui, ó, no capítulo 2, versículo 23, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Ou seja, o profeta aqui, Mateus, ele está dizendo que ele será chamado, né, por desprezo ou por renovo. Será uma pessoa que será desprezada. E a Bíblia vai relatar isso. Aqui eu deixei separado. Aqui, ó, no profeta Jeremias. Já que é profetas, então vamos colocar aqui. Jeremias, no capítulo 23, versículo 5. Olha o que está escrito. Vou botar aqui para que, né? Se lê junto comigo. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que levantarei a Davi um renovo justo e rei que reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Então a gente começa a ver logo essa palavra aí que é em hebraico chamado Netzer, que significa renovo. Aqui a gente vê o primeiro profeta Jeremias dando esta palavra, né, que em hebraico, né, Netzer, que significa renovo. E também temos Isaías, que eu deixei aqui o capítulo 11 primeiro. Vamos ver se a gente acha aqui o capítulo 11 primeiro, que eu estava dando uma olhada. Desculpa aí, mas é assim, a gente está estudando. Olha só, gente. No livro do profeta agora Isaías,
Se eu chega aqui um zoom para que não fique tão, para que a gente possamos ler juntos, né? Tem hora que chegou. Olha só. O reinado pacífico do rebento de Jessé, vamos lá, capítulo 11, versículo 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Lembra da palavra em hebraico que Mateus provavelmente ele leu em hebraico? Netzer, que quer dizer renovo. Ok? Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, provavelmente, Mateus ele está colocando para nós que profetas falaram a respeito de como Jesus seria. Como ele seria conhecido. Ele seria conhecido como um homem desprezado. Um nazareno, né? Um homem desprezado. Então a gente encontra Isaías falando disso, encontra Jeremias, são dois profetas bastante conceituados, conhecidos em qualquer pessoa que siga Jesus Cristo. E também temos agora Isaías falando claramente em desprezado no capítulo 53. Capítulo 53 de Isaías. Isaías ele vai usar duas vezes a palavra desprezado. Capítulo 53, versículo 3. Vamos dar uma olhada aqui no por que Mateus escreve Nazareno, já que algumas pessoas têm questionado dizendo que quem são os profetas. O bom é só a gente estudar um pouco antes de criticar, né? Ou falar que a Bíblia está errada. Isaías 53, vamos botar aqui, né? Isaías, capítulo 53, versículo 3. O que o profeta Isaías falou a respeito de Jesus. Quero chegar aqui num zoom que dê para você ler, para você não perder tempo aí procurando na sua Bíblia em casa. Olha só. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. Ok? Então, o Mateus, lá no capítulo 2, versículo 23, ele vai usar justamente isso aí, para se cumprir as escrituras. Vamos colocar lá novamente. Mateus 2, 23. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Ou seja, Mateus estava dizendo aqui, com a palavra no hebraico, que Jesus ia ser chamado de desprezado. Pois quem morava na cidade de Nazaré, normalmente era desprezado. Eu fiz questão de colocar o nome dos dois profetas, porque algumas pessoas têm lido este aí e têm dito assim, no Antigo Testamento não aparece os profetas, nenhum profeta falando disso. Estou mostrando para você que na Bíblia tem dois profetas falando, Isaías e Jeremias, ok? E Isaías vai falar completamente, como eu já mostrei, no capítulo 53, versículo 3. E Jeremias vai falar aqui, do renovo no 23:5. A questão é que muitas pessoas não querem ler mais as escrituras, não querem estudar e saem por aí dizendo que profetas no Antigo Testamento não tenham falado que Jesus era o Nazareno. O bom é a gente entender que as escrituras, elas foram escritas em hebraico. E então, procurando o sentido dessa palavra, o significado dessa palavra Netzer, né? N-E-T-S-E-R, Netzer, talvez a pronúncia, por eu não saber falar
em hebraico completamente, possa ser que a pronúncia seja um pouco diferente. Mas buscando, né, na internet, em qualquer lugar, você vai encontrar que a palavra Netzé, que significa renovo, como já disse, e esse Netzé, o profeta Isaías fala e o profeta Jeremias fala. Então Mateus não mentiu, né? Ele diz que como foram dito pelos profetas. Então aí dá para mostrar que ele realmente falou o que está escrito pelos profetas, ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, volta ao vídeo, assiste 2, 3 vezes. Vai ler onde eu mostrei aí nestes capítulos de Isaías, lá em Jeremias, para se confirmar isso aí. Irmãos, talvez eu não seja a pessoa ideal para te explicar as coisas, mas a Bíblia, ela explica claramente. Leia os capítulos e os versículos que eu te falei, e a glória seja dada a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? A palavra de Deus, ela é confiável e ela traz salvação da alma de qualquer ser humano que confie nesta palavra. É muito importante você saber que para que hoje tivéssemos essa Bíblia nas nossas mãos, pessoas morreram por ela. Muitas foram queimadas, outras, né, foram esquartejadas. Aí é algo sério. Então, antes de alguém colocar vídeo na internet falando que não tem lugar algum, estuda melhor um pouco, né? Estuda, pesquisa mais. Lembra que foi escrito em hebraico, procure os significados da palavra em hebraico, traduz, aí você encontra com facilidade o que Mateus quis dizer, ok? Que a paz do Senhor Jesus possa iluminar o conhecimento de vocês todos os dias. Amém?